podem se assentar. Como o Walter mencionou ontem, hoje, assim como ontem, nós temos muitas pessoas que estão nos visitando, então nós não vamos pedir para que você fale o seu nome, nada disso. Hoje, no final do culto, nós podemos abraçá-lo e cumprimentar, então todos estão abraçados já e cumprimentados, mas depois a gente gostaria também de conversar com cada um de vocês. Antes de nós apresentarmos o pastor novamente, gostaria de falar um pouco sobre como que essa igreja surgiu. E assim como absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas, Deus está por detrás de absolutamente tudo. Deus é soberano de uma forma que nós não compreendemos. Alguns anos atrás, se não me engano, 2 ou 3 anos atrás, eu comentei com o Walter a possibilidade de abrirmos uma escola lá na igreja em São Paulo. E vocês, aqueles que conhecem o Walter, né, já sabem o jeito dele. Ele virou para mim e falou, vamos. Só que a conversa parou por ali. Mal eu sabia o que Deus tinha de planos, né? Depois de um certo período de tempo, o Walter tornou-se um dos membros do conselho do seminário Martin Luther, onde o Maurício, não o pastor Maurício, o outro Maurício, o genro dele, ele também faz parte desse conselho, e onde o Maurício apresentou esse projeto de uma escola cristã clássica, que interessou muito ao seminário. E o seminário, então, pediu para que o Maurício tomasse as rédeas e começasse a tratar dessa questão, e fosse pesquisar, estudar e tudo mais. E o Walter, naquele mesmo dia, estava nessa reunião, você pode ver, então, Deus agindo, e eu me lembro que ele já me mandou uma mensagem daquela reunião. Eu creio que ele estava no meio da reunião e já mandou uma mensagem, preciso conversar com você urgente. E no dia seguinte nós conversamos e ele me apresentou o Maurício. E desde então nós ficamos ali estudando e buscando conhecer um pouco mais sobre a educação cristã clássica. E Deus foi abrindo portas de uma maneira assim extraordinária, ao ponto de que nós fomos a algumas conferências, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas e outras portas foram abertas, até que nós, infelizmente, não tivemos como abrir essa escola juntamente com o seminário, mas Deus mais uma vez providenciou todos os meios possíveis, né? E aquilo que nós achávamos impossíveis, de fazer com que essa escola se tornasse realidade nesse local. E juntamente com a escola, nasce também o projeto da igreja. Porque uma escola cristã, ela é uma extensão daquilo que a família já faz. O trabalho que a família faz em ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, não é um trabalho que deve ficar somente no âmbito familiar. Mas, quando possível, as escolas, nós entendemos a escola cristã, devem agir de uma maneira que ajude esses familiares a conduzir os seus filhos no conhecimento da palavra, no desenvolvimento de uma pessoa como um todo. É interessante, então, que Deus abriu essa oportunidade e nós pudemos abrir não somente a igreja, em que vocês estão presentes hoje, mas Deus também tem trabalhado para que nós possamos abrir uma escola aqui nesse prédio. Então, nós pedimos que os irmãos possam continuar orando. Esse é um projeto gigantesco. Você pode imaginar as dificuldades que nós vamos enfrentar. E assim, não são dificuldades meramente jurídicas, né? Nós temos aqui, nós estamos em um campo totalmente contrário às verdades bíblicas, contrário àquilo que nós cremos. Então nós pedimos que os irmãos possam continuar orando por nós, pela igreja também que está se iniciando, e que essa igreja possa refletir aquilo que Paulo diz no livro de Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 15 até o versículo 16. Paulo diz assim, começando no versículo 14: Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Ele coloca aqui o que é essa casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo.
coluna e baluarte da verdade. Casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Para que nós estamos aqui reunidos nessa manhã? Para aquilo que ele diz no versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Ele faz um resumo. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. É esse Deus que nós servimos e essa é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Vamos orar mais uma vez, pedir para que o Senhor possa nos ajudar nessa manhã a ouvirmos a sua palavra e sairmos aqui modificados, não simplesmente convencidos intelectualmente, mas realmente mudados com um desejo de realmente agir para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus, lhe peço, ó Pai, e como que o Senhor possa ter misericórdia de nós, o Senhor nos ajude nessa manhã com a mensagem que será pregada, que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor envie seu Santo Espírito, que o Senhor transforme os nossos corações de pedra em corações de carne, corações guiados por Ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos guie e nos ajude no restante desse domingo e do desenrolar dessa igreja e da escola também. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ter mais um louvor e depois a mensagem da palavra com o pastor Maurício. Saúdo a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Antes de nós termos louvor e temos a pregação da palavra, eu vou fazer também alguns esclarecimentos. Nós ainda não temos a classe para crianças, porque a classe das crianças vai ser aqui no andar de cima, mas ainda está sendo finalizado lá as obras, então brevemente nós teremos também a escola para as classes para as crianças. Por enquanto nós teremos aqui o culto dominical às 10h30 e simultaneamente também nós estamos tendo o culto lá em São Paulo. Então, na parte da manhã nós teremos o culto lá em São Paulo e teremos o culto aqui pela manhã. À noite, somente lá em São Paulo, às 19 horas. Eu não sei nem se o Elmer falou, o nome dele é o Elmer, né? Eu acho que a maioria conhece, mas alguns não conhecem. Ele é que vai ficar responsável pela igreja aqui em São Bernardo. E, inicialmente, quando a gente fala inicialmente, a gente não sabe qual é a extensão desse inicialmente, né? Mas, inicialmente, eu vou estar com ele aqui na parte da manhã. Então, nós vamos estar revezando na pregação, eu e o Elmer, até que o grupo se solidifique e a gente parta para fazer 2 cultos aqui também em São Bernardo. Eu vou chamar aqui o pastor Maurício. O pastor Maurício é pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Quero apresentar a família dele, tá? A irmã Rosane, a sua filha, a Ingrid, o Maurício também, o genro é Maurício e o sogro é Maurício, então você pode trocar à vontade, que não tem problema, você não vai errar. Ontem eles pensavam que eu tinha errado, mas eu tinha acertado. Fique de pé, por favor. E os netos também. Deus abençoe vocês, uma alegria. Então, o pastor Maurício, sempre que ele está aqui em São Paulo, ele vai pregar lá na nossa igreja em São Paulo, e agora nós temos também a oportunidade de tê-lo aqui nesta manhã conosco, e nós queremos já agradecer pela sua presença aqui. Vamos orar, em seguida o Diego vai cantar uma canção, e em seguida... Pai, mais uma vez nós queremos louvar o Teu nome por esse culto, por esta igreja, Senhor, que está nascendo, que ela possa ser para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Queremos Te agradecer pela vida do pastor Maurício, pela sua família,
pela sua igreja, pelo seu ministério, e pedir que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre ele, Senhor, e que também o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja agradecido. Bom dia, irmãos. Graça e paz, parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estar com os irmãos novamente hoje. Um irmão me perguntou quando eu chegava ali se eu era visitante de primeira vez. Eu disse não, de segunda, porque eu estive aqui ontem. Então, acho que estamos mais ou menos todos nessa condição, não é? Acerca do que foi dito aqui pelo nosso irmão Elmer, a respeito à escola, a melhor forma que você tem é orar por essa escola e apoiá-la, escola que vai estar funcionando aqui, com a graça de Deus, dentro de poucos meses. Você procurar entender, compreender um pouco mais sobre educação clássica e educação cristã clássica. Você começar a conhecer, você vai ver a importância disso para este bairro, para esta cidade e para o nosso país. Escola, devido ao grande ataque que qualquer tipo de coisa cristã sofre, como eu disse ontem, nós não estamos numa época pós-cristã, nós estamos numa época anticristã. Então, devido a esse tipo de ataque, essa escola se une a um movimento pequeno que se importa realmente com o futuro da nossa nação, com o futuro dos nossos filhos e filhas, e por ser um grupo pequeno de pessoas que estão engajadas nisso, e é difícil você estar engajado em qualquer área da cultura, principalmente a educação, num país como o nosso, da forma correta, da forma bíblica, né? Não aquela ideia de que vamos mudar o mundo através de nossas metodologias, estratégias, mas vamos mudar o mundo conforme Deus quiser mudá-lo através da pregação, do testemunho do Evangelho. Já dado na pregação, na igreja, na exposição, ou mesmo numa escola que tenha fundamentos e prática realmente cristãos. Então, procure conhecer.
Procure ter um pouco mais de contato. Você pode não se interessar muito por essa área, mas eu encorajo você a começar a se interessar. Porque o que está acontecendo à nossa volta é uma luta pela mente dos nossos filhos e filhas. Existe uma disputa entre os valores do reino de Deus e os valores do reino parasita, como disse um teólogo, que é o reino do diabo, o reino do inimigo. Uma luta ferrenha pela mente e pelo coração dos nossos filhos e filhas. Então, una-se a isso. Você não precisa ser um funcionário da escola, um professor da escola, ou estar ligado diretamente a ela para se importar com isso, se importar com a sua nação, se importar com o seu povo e conhecer um pouco mais e divulgar isso. Quando alguém percebe que você, não tendo nada a ver com a escola, é capaz de falar a respeito da educação cristã clássica, é capaz de dizer qual a importância disso para o nosso país hoje, essa pessoa vai se interessar também. Quando você faz isso, talvez você, sem saber, traga muita gente ao conhecimento da graça de Cristo, né? E ainda que Deus resolva fazer de outra forma, pelo menos a sua graça comum estará atuando para uma melhora das condições da nossa sociedade, o que sempre é favorável à pregação do Evangelho. Então, eu encorajo fortemente a que os irmãos e irmãs se envolvam com isso, para que Deus seja glorificado também nessa área. Ontem à noite estivemos fazendo a pergunta que igreja nós seremos, que igreja nós queremos ser, que tipo de igreja? A resposta era: queremos ser uma igreja verdadeiramente evangélica, que preencha de conteúdo essa palavra, que volte a dar significado à palavra, ao adjetivo evangélico, tão usado hoje, esvaziado de seu verdadeiro significado, centrado no Evangelho de Cristo, referenciado, fundamentado pelo e no Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, a nossa pergunta tem a ver com uma das aplicações que eu fiz ontem, que eu não me estendi justamente porque eu iria falar sobre ela hoje. Ontem eu havia dito 3 aplicações, uma delas é de que o Evangelho é a única coisa que pode nutrir a igreja. A segunda delas é que o Evangelho que somente a igreja tem autoridade para pregar o Evangelho. E a terceira, que nós desenvolvemos ontem, é que somente o Evangelho pode mudar o coração dos homens, daí a importância dele para a própria igreja. Então, hoje o que nós vamos fazer é desenvolver a segunda dessas aplicações. Somente a igreja tem autoridade para pregar o Evangelho. Quando falamos a igreja, estamos falando justamente isso, a igreja de Cristo, não os pastores, né? Mas a igreja de Cristo de um modo, na sua membresia, nos seus membros também, né? Facilmente a gente delega isso à direção da igreja. E eu vou ler aqui então Mateus 16, de 13 a 23. Isso foi combinado, irmãos, é para a gente sentir um pouco uma igreja perseguida, que de vez em quando tem que se reunir com pouca luz para ninguém perceber, né? Ou os irmãos ficaram preocupados com o que eu citei ontem de Eutico, né? De repente, salão muito iluminado, alguém pode cair no sono, mas aqui só vai cair da cadeira e do carpete, então não vai ter as mesmas consequências que houve lá com o rapaz, né? Mateus 16, 13 a 23. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, esse texto já começa com aquela dificuldade de Pedro, a pedra, não é? E o papado. Então eu vou começar dissolvendo essa dificuldade dizendo o seguinte: nós nunca pensaríamos nessa dificuldade se não existisse o papado. E o papado, como instituição da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, ele existe não por causa desse texto. Ninguém chegou, leu Mateus 16 e disse: olha aqui, essa é a instituição que o Senhor Jesus quer para encabeçar a sua igreja. Que um homem assuma o lugar dele e se torne o pai, o padre, o papa de toda a igreja de Cristo. Porque simplesmente é impossível você deduzir isso desse texto. O papado surgiu com uma série, ou como consequência de uma série de desenvolvimentos históricos que envolvem política, envolve a sociedade civil, envolve a particular situação da Igreja de Roma, e de Roma como capital do Império, depois ex-capital, mas ainda assim uma cidade importantíssima em termos de influência em tudo que Roma tinha posto as mãos, em tudo que o Império Romano tinha posto as mãos, de sorte que o bispo de Roma, que deveria ser o pastor daquela igreja em Roma, ele foi assumindo responsabilidades cada vez maiores ao longo do tempo, inclusive para defender a cidade. E como o governo do Império tinha sido transferido para Constantinopla, e os governantes civis se mostraram sucessivamente fracos, muitas vezes foi o pastor da igreja, foi o bispo da igreja de Roma, que tomou a frente, inclusive para impedir a invasão da cidade. Pelo menos uma vez o bispo teve que sair lá conversar com os invasores e negociar o pagamento de um resgate para que eles fossem embora, e eles foram. Isso adiou um pouco a invasão e a queda da cidade. Então, essa sucessão de governantes civis fracos e de bispos que foram bons para governar, inclusive de forma civil, foi dando ao bispo da igreja de Roma um lugar, uma posição de destaque. Mas não foi só isso também, houve obviamente motivos religiosos. O desejo da igreja de controlar cada vez mais, de se miscuir em todos os negócios do império, o que começou lá atrás com Constantino. E, naturalmente, então, a junção de todas essas coisas, não foi de uma hora para outra, foi, como eu disse, ao longo do tempo, acabou surgindo essa instituição que se autoafirmou, ou seja, eles mesmos dizendo deles mesmos que eles são, que eles vão ser. Você entendeu essa colocação? Foi bem colocado, não foi? Eles mesmos dizendo deles mesmos que eles serão, e como você tem que se submeter a eles. Isso acontece ainda hoje. Os apóstolos e bispos que estão por aí à torta de direito fazem exatamente a mesma coisa. Eles se auto-intitulam, eles se colocam como autoridade sobre a Igreja de Cristo, ainda que seja só lá o grupo, a denominação deles, e dizem como vocês têm que se submeter a eles naquela posição. Então foi essa série de coisas que levou ao papado. Nunca a exegese desse texto. Nunca a leitura desse texto por si só faria alguém pensar numa instituição como o papado. E por causa disso, toda vez que a gente vê esse texto, ao invés de a gente lidar com o texto pura e simplesmente, a gente tem que ficar resolvendo problemas que eu quero simplesmente colocar de lado, porque não tem a ver realmente com o texto. Não temos que dar resposta para isso, a não ser de que é uma instituição ilegítima, biblicamente falando. Isso acontece com outros textos bíblicos também. 1 Coríntios de 12 a 14. Se não houvesse um movimento pentecostal, você não trataria aquele texto como nós temos que tratar hoje, com todas as dificuldades e com todas as complicações que parecem surgir dali. Não vamos estender nisso porque queremos ficar no texto aqui. Então o que acontece aqui? Essa é a grande confissão, né? A confissão chamada Confissão de Pedro. Na verdade está aqui, como o texto apresenta para a gente, como um representante do colégio apostólico. Pedro fez o que ele sempre fez.
toma a palavra e faz. Agora ele faz isso conduzido pelo Espírito Santo. Mas ele vai fazer muitas vezes tomar a mesma atitude sem estar conduzido pelo Espírito Santo. Uma última que ele fez foi lá no jardim, quando Jesus foi preso, ele sacou de uma espada, né, e avançou para cima dos servos do sumo sacerdote, cortou a orelha de um deles, né, passou a vergonha de Jesus desfazer o que ele tinha feito, né? Ele tinha cortado a orelha, Jesus vai lá e põe a orelha no lugar, dizendo: Pedro, não é nada disso, você ainda não entendeu o negócio. Então ele fazia isso realmente, ele era o líder do colégio apostólico de fato. Então, em Cesareia, onde era a cidade de Filipe, Jesus vai e pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? E eles respondem: João Batista, outros falam dos profetas, Elias, talvez Jeremias. É interessante tanto a pergunta como a resposta. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que Jesus realmente não está interessado no que pensam as pessoas. Não tem esse interesse. Se ele tivesse interesse, ele teria dito isso claramente para as pessoas: olha, eu sou o Cristo. Ele falou isso poucas vezes para poucas pessoas e geralmente mandou essas pessoas ficarem caladas a respeito disso. Não tem nenhum interesse nisso. Ele está levantando aqui a questão para trazer os seus discípulos para dentro do que ele quer passar para eles. Mas ele não tem interesse. E aqui temos então o primeiro princípio. O princípio de que tudo que concerne ao Evangelho precisa ser realizado por quem crê no Evangelho. Não adianta a gente moldar a igreja, moldar o trabalho da igreja, o culto da igreja, o evangelho que a igreja prega, de acordo com a mentalidade dos que estão lá fora. Porque é uma mentalidade confusa, é uma mentalidade não informada pelo Espírito Santo, não informada pela palavra de Deus. Veja o que eles dizem. Olha, alguns pensam que é João Batista, que já havia sido morto. Eles criam que alguém poderia ressuscitar. Ou na transmigração da alma de João Batista para Jesus, porque eles eram contemporâneos. Como pode ser isso? Ou Elias ou Jeremias, um dos profetas. Então eles eram capazes de crer em alguma coisa assim, mas eram incapazes de ver realmente quem Cristo era. Então esse é o primeiro princípio. As coisas pertinentes ao Evangelho precisam ser tratadas e realizadas por quem crê no Evangelho, por quem foi transformado pelo Evangelho, por quem tem uma cosmovisão informada, fundamentada e orientada pelo Evangelho de Cristo. Cristo não está interessado no que as outras pessoas falaram, mas estava muito interessado em ouvir a resposta dos seus próprios discípulos. E então, na sequência, ele se dirige a eles. Mas vós, verso 15, continua ele: quem dizeis que eu sou? E a força aqui é quase essa. Eu quero saber de vocês, do que vocês, que têm andado comigo já esse tempo, que têm me visto, que têm me ouvido, que têm testemunhado tanto o que eu falo como o que eu faço, o que vocês pensam que é a resposta para essa pergunta? E aí Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note que a pergunta foi feita ao grupo. Então, quando Pedro responde, desde o começo, ele está como um representante do grupo. Ele tem um papel significativo aqui, individualmente, mas principalmente ele tem um papel dentro do coletivo dos 12, dos apóstolos de Cristo. Ele está dando a resposta pelo grupo. E a gente sabe que o grupo concordou com aquilo porque ninguém se opôs. Ninguém disse: não, Pedro, eu penso diferente. Eles podiam ter feito isso, né? Pedro, você tem todo jeito de achar esse negócio aí, só que eu acho diferente disso, sabe? Então Pedro representa o grupo quando ele fala isso. E representa aquilo que o grupo vai representar futuramente, que é a igreja. Então nós devemos começar a olhar para Pedro, dentro desse texto, como alguém que significativamente toma a frente, mas que é um representante de todo o grupo, porque Jesus, na verdade, está se dirigindo a todo o grupo. A pergunta foi feita: mas vós, quem dizeis que eu sou? No plural. Né? E no versículo 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele não disse assim: Pedro, já que só você entendeu agora a situação, então não conta isso para ninguém. Não, todo o grupo tinha entendido, todo o grupo tinha afirmado aquilo, ainda que Pedro fosse aquele que expressou isso. Então, ele adverte a todos para não falar para ninguém que ele era o Cristo.
Só que Jesus continua, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E nós temos um segundo princípio. O que aconteceu aqui? Jesus deixou claro que aquela resposta, que a conclusão a que Pedro chegou, não foi atingida pela capacidade humana de Pedro. É isso que carne e sangue significa no texto. Não foi sua capacidade intelectual, não foi sua propensão espiritual, sua espiritualidade, não foi seu desejo de servir o reino de Deus, não foi nada que viesse do próprio Pedro. Veio de fora da criação. Lembram-se daquela expressão que eu usei ontem, a expressão do Jonathan Edwards? Uma fonte divina e sobrenatural. Veio de fora da criação. E o segundo princípio é esse. Ninguém pode chegar à compreensão do Evangelho de Cristo se não for informado pelo Pai. Eu quero que você entenda dessa forma. Tem que vir de fora da criação. Só existem dois entes. Filosoficamente, só existem dois entes. O Criador e a criação. O que não é criação é criador. O que não é criador é criação. Eu estou dando aula no seminário, e às vezes na igreja mesmo, começando a falar sobre Deus, eu digo para os alunos assim: pense em Deus por um momento. E logo depois eu digo para eles: você errou seu pensamento. Porque todo mundo pensa em Deus de alguma forma, colocando Deus dentro de alguma coisa. Quem sabe vagando no espaço. Não sei que imagem que a pessoa vai fazer de Deus na sua mente, mas de repente ela pensa Deus, até esse universo infinito de Deus em algum ponto lá, já errou. Porque é o contrário, é o universo que existe dentro de Deus. É Deus que tem infinitude absoluta. Não é Deus que vaga em algum ponto do universo. É o universo que é contido pelo próprio Deus, porque não existe nada que seja maior que Ele. E quando Deus cria inclusive o universo. Então é impossível para a gente, na verdade, falta analogia na nossa experiência para pensar em Deus antes da criação. Como é que você pensa em Deus antes das coisas criadas, antes do universo criado? Tenta aí, vai. Como é que você faz isso? Você colocou ele aonde? Porque se você colocou ele em algum lugar, já errou. Você não pode colocar em lugar nenhum, porque não existe lugar. Existe Deus. Consegue compreender isso? Se conseguir, escreve um livro que vai ser um best-seller. Você vai ficar rico. Ou vai ser mandado para o hospício também, é outra possibilidade. Então existe o Criador e existe a criação. A criação é do universo, os planetas, os cosmos, eu, você, a Terra, e tudo mais que você puder imaginar que não seja Deus. Os anjos, os demônios, são anjos que se tornaram aqueles seres. Então tem que vir de Deus, tem que vir de fora. Toda vez que alguém se converte, uma nova criação está sendo realizada. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 5. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Diz um princípio totalmente novo foi estabelecido. E ainda naquela mesma carta um pouco antes, Paulo diz que a ideia da conversão, a ideia do novo nascimento, a ideia da regeneração, essas ideias pertinentes da salvação, elas vêm com a mesma força da criação original. Ele diz: Deus que disse haja luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ou seja, Paulo evoca o poder criacional de Deus na criação como nós a vemos, para dizer: olha, não foi nada menor que isso que aconteceu cada vez que uma alma foi trazida a Cristo. Uma nova criação foi feita, uma nova criação foi estabelecida. Então esse é o segundo princípio. Ninguém entende, ninguém compreende. É por isso que daqui a pouco nós vamos afirmar: a igreja não é uma instituição a qual você se une, ela é uma instituição a qual você se submete, a qual você se sujeita, porque você vem com o coração transformado por algo que não pode ser encontrado em nada da criação. Tem que vir de fora, tem que vir do Criador, tem que vir do Deus Trino. Senão você vai ter gente dentro da igreja que simplesmente não conhece o Evangelho. Pode ter vocabulário evangélico, pode cantar música evangélica, pode fazer leitura evangélica, pode pregar o Evangelho ou pensar que está fazendo. Mas na verdade não compreende o Evangelho. Se Pedro não recebe isso de Deus, Pedro simplesmente vai ficar tão cego como ele vai demonstrar daqui a pouco ter sido.
ore para que o serviço, o trabalho de evangelização desta igreja local seja com confiança na obra do Espírito, mediante a pregação do genuíno Evangelho, porque é a única coisa que pode fazer com que dentro da igreja só estejam pessoas que realmente tenham sido transformadas pelo Evangelho da graça de Cristo. Na sequência, o Senhor Jesus diz que ele é bem-aventurado, então. Ele continua dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Esse conjunto precisa ser olhado de uma vez só. Vamos fazer o seguinte. Um teólogo disse algo com que eu concordo plenamente. Você não pode separar Pedro da sua declaração, nem a declaração de Pedro de Pedro. As duas coisas coexistem. Aliás, uma não existe sem a outra, né? Não haveria declaração, confissão nenhuma de Pedro, nós não estaríamos, os editores colocam lá, confissão de Pedro. Você imagina que eles pudessem ter qualquer coisa no texto que fizesse o editor colocar assim, a confissão. E surge de onde? Ninguém fez essa confissão. Ela aparece, como? Não existe isso. Não tem como. A confissão tem que ser feita por alguém. Você não pode separar Pedro da confissão, não pode separar a confissão de Pedro. E, obviamente, quando Cristo fala sobre Pedro sendo uma pedra, você pode utilizar o grego, lembrar, Pedro, a palavra usada é para uma pequena pedra solta. A palavra que Cristo fala quando ele diz sobre esta pedra aí é uma rocha e tal. Você não faz teologia sobre o léxico, você não faz teologia sobre o dicionário, é o contexto que dá sempre o sentido. E o que a gente pode pensar? Se você não tiver o papado na mente, como eu disse no começo, você vai fazer a afirmação óbvia do texto, que Jesus Cristo nunca colocaria a sua igreja sobre as costas de homem nenhum. O único que sustenta a igreja, o único que suporta a igreja, o único que sustenta o existir da igreja é o próprio Cristo. Não tem como Cristo vou colocar isso sobre o Pedro. O Pedro agora é que vai conduzir, é ele que vai ser responsável. Se ele ficar bem, a igreja ficar bem, né? E aí Lutero teria falado, Pedro é aquela doutrina sobre a qual a igreja fica de pé ou cai, e não a justificação, né? Não, Cristo nunca colocaria. Vamos lembrar daquela síndrome de Elias, lá no passado. Senhor, mataram os teus profetas, e fiquei eu só, e buscam a minha vida para tirá-la. E Deus vira para ele e diz assim, sério, Elias, você acha mesmo que eu sou maluco de colocar toda a minha obra, e todo o meu povo, e todo o meu pacto sobre as costas de um homem? Eu não coloco nem sobre as costas dos 7.000 que eu preservei e dos quais você não sabe. Porque quem faz a obra sou eu, quem sustenta a obra sou eu, quem mantém o pacto sou eu. Então tenhamos em mente isso. O Evangelho e a igreja são sustentados pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo. Você pode ir por esse texto para onde você quiser, mas você não pode fazer a afirmação de que Deus colocou em cima de uma pessoa, um ser humano, a obra da sua igreja, a não ser que você queira dizer que esse ser humano é Cristo Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Isso nos conduz então ao que seria o tema da mensagem de hoje. Que tipo de porteiro você será? Que tipo de porteiro nós seremos? Eu tinha pensado em nomes bacanas, assim, bonitos, para dar para a mensagem, né? Que tipo de guardião das chaves? Mas achei muito snob o negócio, não fica legal não, né? Guardião e tal. E o problema é quando você inventa uma palavra, uma expressão muito assim, rebuscada, as pessoas logo inventam uma doutrina sobre aquilo. Não é sério, há muitos anos, eu acho que eu estava num seminário ainda, eu tinha saído de seminário há pouco tempo, aí o pessoal disse que durante o culto, alguém numa igreja disse que durante o culto eles tinham lá pessoas que ficavam assim orando em pé nos cantos. Eles eram os guardiães da igreja. Eu pensei, onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Será que eu não li? Será que eu pulei o capítulo? Não tem isso na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Você não precisa disso. Então vamos ficar só com o porteiro mesmo por aqui. Que tipo de porteiro você vai ser? Que tipo de porteiro nós seremos? Porque o Senhor Jesus, depois de dizer que Pedro é bem-aventurado, depois de dizer que ele é uma das muitas pedras vivas que formam a construção de Deus sobre a rocha, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios que como sábio construtor ele colocou
o fundamento que não pode ser mudado. Cada um veja como constrói sobre esse fundamento, mas o fundamento é esse. Graças a Deus por isso, irmão, porque alguns vão entrar no céu cheirando a fumaça. Não é isso que ele fala? Salvos passando pelo fogo, né? Mas serão salvos porque o fundamento foi estabelecido. O fundamento que não pode ser mudado foi colocado, que é Cristo Jesus. Esse é o fundamento. Tendo dito isso para Pedro, então, Cristo faz a promessa de que as portas do Hades, nossa tradução diz inferno, não prevalecerão contra ela. O problema de traduzir isso como inferno é que, de repente, muita gente começa a dizer, eu mesmo já cometi esse erro no passado, de dizer que o inimigo, o diabo, e Cristo não está falando disso. O diabo está envolvido também, mas, na verdade, nessa área aqui, o diabo tem menos interesse em fazer o que a gente pensa que ele vai fazer. Deixa eu esclarecer isso. Hades seria o reino dos mortos, ou seja, como a gente não pensa em termos gregos, né, de reino dos mortos, nós pensamos na condição do morto, daquele que não está vivo. Se você não está vivo andando sobre aqui a terra, a menos que você seja um zumbi, se você for um zumbi, não sendo um zumbi, você, se não está aqui andando vivo, você está no Hades. Não importa se você é salvo, se você é perdido, entendeu? É a condição da morte, está morto, pronto, morreu. É aquilo que nas Escrituras se chama o Hades. Não é o inferno, não é o céu, é a condição de morto. Cristo tem em mente aqui a morte, principalmente. E o diabo sempre aprendeu que a morte não é um bom negócio para ele. C.S. Lewis captou isso muito bem naquele seu ótimo livro, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, quando, um pouco mais adiante, eu vou dar spoiler aqui, sinto muito se você não leu, mas leia porque não tem só isso no livro não, tá? Quando um pouco mais adiante já na história, aquele demônio meio que estagiário, que está aprendendo com um demônio mais experiente, ele acaba achando que fez uma grande coisa quando uma das bombas que estavam lá bombardeando Londres acabou matando o paciente dele, aquela pessoa com quem ele estava trabalhando. Essa pessoa havia se juntado, se unido a uma igreja, se convertido, e ele estava tentando fazer que essa parte se afastasse de Cristo. Aí teve uma ideia lá, vou matar essa pessoa. Pronto, ele matou a pessoa. E o demônio experiente dá uma bronca muito séria nele, mas chama a atenção dele assim, e diz que ele vai pagar um preço muito alto por aquilo. Porque diz assim, que vantagem você acha que teve matando alguém que crê no inimigo? Você simplesmente mandou essa pessoa para o reino dele, para o reino eterno. Você perdeu a batalha, perdeu a guerra. Volta para cá que você vai ser severamente punido. O diabo não tem muito interesse nisso, em matar. O diabo tem interesse, no entanto, em ameaçar com a morte, com o sofrimento, em fazer com que alguém veja que não vale a pena sacrificar a vida por Cristo. Cristo fez a promessa. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, as portas da morte, nem a ameaça da morte prevalecerão contra ela. O que tem sido dado testemunho durante toda a história da igreja. Os leões nas arenas romanas não foram suficientes. Eu não penso que é coisa muito séria. O pastor falou aqui das crianças, né? Que daqui a pouco terão então o seu trabalho e tal. Nós gostamos de ter crianças no culto. Na igreja, na verdade, lá elas só saem à noite durante a mensagem, que inclusive é mais curta. Então, naquele momento elas saem. Na mensagem da manhã elas ficam com a gente tendo um pouco de paciência com elas. Na verdade, eu nunca tive muito problema com crianças. Eu sempre tenho problema com os pais das crianças. Né? Criança não dá problema, irmão. Criança é uma maravilha. Os pais é que dão criança. Os adultos, a criança vai ver quietinha lá e o adulto no banco de trás. E a criança ali, qual é a idade mental? Tem que fazer um teste, né, para ver o que está acontecendo. Agora você imagine pegar seus filhos, suas filhas, colocar uma pele de cordeiro, recém-tirada de algum cordeiro, uma pele real de cordeiro, soltar como se elas estivessem brincando, e elas saem pela arena dizendo mé, mé, e brincando assim com alguém que vai guiando essas crianças, esse grupo de crianças, e você está atrás de grades, lá preso, olhando aquilo, de repente a pessoa que está no meio se afasta, sai da arena, e então eles soltam leões famintos, que logo farejam o cheiro das ovelhas, que estão cobrindo as crianças. Talvez você pensasse assim, será que valeu a pena isso que eu fiz, me tornando cristão? Esse preço tem sido pago ao longo da história, tem sido pago agora, nesse momento, por, eu disse ontem aqui, 215 milhões de cristãos no mundo todo estão sob algum tipo de perseguição. O tipo mais brando ou o tipo mais violento, o tipo mortal.
E, no entanto, nada disso faz com que a igreja pare. Quando, no final da década de 50 do século passado, início da década de 60, começou a Revolução Cultural na China, alguém disse, vamos varrer o cristianismo da China. Isso não aconteceu. A China tem uma das maiores, talvez a maior igreja do mundo esteja lá. Tertuliano estava certo, né? O sangue dos mártires é semente que produz mais membros na igreja. Essa é a promessa de Cristo. Então nós vamos em frente com a igreja confiando nessa promessa. Não tem nada, nem a morte, nem a ameaça da morte é suficiente para deter a igreja. Esse é o terceiro princípio. Cristo é quem sustenta a sua igreja e não existe força nesse mundo capaz de deter. Aí vamos para aquilo que seria o tema, né? Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares terá sido ligado, o que desligares terá sido desligado. Vamos esclarecer primeiro os termos que são usados aqui. Ligar significa vetar. É isso que o termo grego significa aqui. Você liga alguma coisa, você prende alguma coisa, você está fechando a entrada de alguém. Desligar significa abrir a porta, soltar, desamarrar. No caso de uma porta, seria você meter a chave, abrir a porta para que a pessoa entre. Então, o que Cristo está falando aqui é que a igreja recebe, através dos apóstolos, que são representados aqui em Pedro, as chaves do reino. Ela pode fechar a entrada ao reino, dizendo você não pode estar entre nós porque você não crê no Evangelho. Ela pode abrir, desligar essas portas, dizer você demonstrou crer no Evangelho, você fez a boa confissão, sua vida está em acordo com essa confissão, você tem entrada livre. Mas você notou aqui, o que você ligar terá sido ligado, o que você desligar terá sido desligado nos céus. São os céus que comandam a terra e não o contrário, como alguém já disse. Pessoas usam esse texto para falar sobre ligar e desligar, coisas como... e vem essas expressões, eu não sei porque as pessoas preferem expressões não bíblicas, né? Liberar perdão. Já ouviu essa expressão? Ah, Deus já liberou perdão. Como se eu tivesse que esperar qualquer outro comando de Deus, além do que está na Escritura, para perdoar outra pessoa. Então, o Senhor ainda não liberou perdão, então vamos aguardar um pouco, fica aí nessa posição e tal. Mas eu me arrependi, estou te pedindo perdão. Vamos esperar o Senhor liberar perdão. De onde vem essas coisas? Não da cabeça humana. De um coração que não foi conquistado pelo Evangelho da Graça. E aí cria-se essas coisas, parecem bonitas, né? Libere perdão, irmão. Esse troço todo. Só atrai quem não conhece o Evangelho de Cristo. O perdão, para a gente fechar nesse único exemplo, é uma ordem bíblica. Eu não tenho opção. Você não tem opção. Quando alguém ofende você, não importa a ofensa. Pode ser o adultério do seu cônjuge. É uma das coisas que mais ofende a gente, que mais mexe com a gente. Você tem que perdoar. Senão você se coloca na condição daquele mordomo. Lembra? Aquele servo que devia 10 mil talentos, o que significa uma quantia impossível de calcular. E foi perdoado naquela dívida. Aí ele encontra lá alguém que deve 100 denários. Trabalho de 100 dias de um trabalhador braçal não é muita coisa. O que ele faz? Ele não perdoa. Ele mete o sujeito na cadeia e diz, você só sai daí quando me pagar. Ou seja, ele inclusive veta a própria possibilidade de ele receber, né? Porque ele prendeu o cara, como é que o cara vai produzir dinheiro para pagar ele? Ele está louco completamente, não percebeu o que tinha acontecido. O Senhor dele sabe disso, chamei de agora. Então nós queremos ser achados na condição daquele servo. Você não tem opção, irmão. Você não tem opção, irmã. Você só pode perdoar a ofensa feita. Do arrependimento você tem que perdoar. E quando não há arrependimento, ainda assim você tem que usar de compaixão e misericórdia para com aquela pessoa. Porque Cristo usa de compaixão e misericórdia para conosco o tempo todo. Não sei se você assistiu aquele filme Prova de Fogo. Eu sempre disse o seguinte,
Gosto muito de filmes, sou uma espécie de cinéfilo, né? Gosto muito de filmes e tal. O filme, eu falo, sabe qual é? Eu vou dar spoiler novamente aqui, sinto muito. Atualize-se com essas coisas, leia os livros, assista os bons filmes, que aí você não corre o risco, tá? No filme é sobre uma possibilidade de adultério. A mulher de um homem está lá, o casamento não está indo bem, ela está traída por um colega de trabalho lá e tal, e ele está assim, né? E ele sai para conversar com o pai dele. Por um parque. Eles vão se aproximando do lado, tem uma cruz no meio do parque colocada lá. Eles vão conversando, e no momento o filho fala assim para o pai, mas pai, então o senhor está dizendo que eu preciso perdoar alguém que me despreza e que me ofende várias vezes ao longo do dia, que manifesta esse desprezo por mim, muitas vezes, e eu tenho que simplesmente, eu tenho que perdoar essa pessoa. E enquanto o filho foi fazendo essa pergunta, o pai foi e se encostou na cruz e olha para o filho e diz assim, filho, é exatamente isso. E o filho olha para o pai e desvia os olhos para a cruz. E a mensagem fica óbvia, fica clara. Nós ofendemos a Cristo muitas vezes, Cristo nos perdoa. Nós somos infiéis muitas vezes, Cristo nos perdoa. Nós não precisamos inventar uma expressão como liberar isso ou liberar aquilo, temos que simplesmente nos humilharmos diante do Senhor, pedirmos o auxílio do Seu Espírito Santo e obedecermos aquilo que o Evangelho diz. O que Cristo está dizendo aqui é justamente isso, vocês têm as chaves. Cuidado quando vocês ligarem, quando vocês vetarem a entrada. Cuidado quando vocês desligarem, quando vocês abrirem a entrada do reino. Porque vocês só podem expressar através de vocês, como servos de Deus, como discípulos de Deus, como igreja daqui a pouco, aquilo que foi feito no céu. É grande responsabilidade fazermos isso. Nós nunca faremos isso com perfeição, mas ainda assim será sempre a nossa responsabilidade. Então, que tipo de porteiro nós queremos ser? Que tipo de porteiro nós seremos? Porque vamos usar essas chaves, porque ela só foi dada à igreja nesse texto por Jesus Cristo. E somente nós temos a mensagem do Evangelho para pregar. E o que nós vetarmos, fecharmos, impedirmos a entrada, tem que ter sido feito desse jeito no céu. E o que nós liberarmos, abrirmos, permitirmos a entrada, terá que ter sido feito desse jeito no céu também. Você pensa com um grande peso sobre a igreja de Cristo, sobre mim, sobre você. Cristo não deixou a igreja sobre as nossas costas, mas a pregação do Evangelho está sobre as nossas costas. Esse é o quarto princípio. Que tipo de porteiro você vai ser? Aquele que teme a Deus e com fidelidade usa as chaves, pregando um Evangelho que realmente pode liberar o caminho para o céu? Ou pregando outra coisa qualquer que abre a porta, mas a pessoa entra e caminha e sai do inferno? Porque isso tem sido feito por muitas igrejas hoje. Eles dizem que pregam o Evangelho e não pregam o Evangelho. Não acredite, ter uma igreja, uma placa de igreja na frente não faz ninguém cidadão do reino de Deus. As igrejas estão liberando a entrada, estão dizendo, está tudo bem com você. Está tudo bem com a sua alma, está tudo bem com o perdão dos pecados, coisas que eles nem mencionam, na verdade, muitas vezes. Mas o pior é que muitas igrejas históricas também estão se inclinando nessa direção. Estão querendo tirar a igreja dos ombros de Cristo e colocar sobre os seus próprios ombros. Não deixa, Senhor, que eu dou jeito nisso aqui. Pode deixar, eu vou encher isso aqui. Vou encher isso aqui de gente, mas não significa estar enchendo os céus. A porta do céu continua estreita. O caminho continua estreito. A porta larga sempre levou e sempre vai levar à perdição. Não tem como mudar isso. Isso não significa que Cristo não salvará milhões e milhões de pessoas. Na verdade, quando você lê o Apocalipse, você vê, pela graça a Deus, a gente deveria se alegrar muito com isso, uma vasta multidão. Mas ainda assim a porta é estreita. E a única coisa que eu e você podemos fazer é sermos porteiros fiéis, que pregam o Evangelho, que quando abre, a pessoa entra e sai no reino eterno. E quando fecha, é porque a pessoa rejeitou a única coisa que poderia ter salvo a sua alma e preferiu permanecer no pecado. Que tipo de porteiro eu e você seremos? O versículo 21, você nota que eu estou pulando 20.
Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, sermões ressuscitados. O que Jesus fez aqui? Ele está dizendo, olha, é assim que a igreja vai prevalecer, é assim que as portas da morte não vão prevalecer contra a igreja, é assim pessoas serão atraídas para a salvação. O Filho do Homem tem que ser morto, tem que ressuscitar, ele tem que ser rejeitado pelo seu povo, tem que ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro chama Jesus à parte. E aqui começa o processo de decadência de Pedro. Né? Porque as pessoas convenientemente esquecem isso quando falam de Pedro a pedra. Né? Porque aqui também ele vai se tornar uma pedra. Você se lembra lá adiante? Só que agora é pedra de quê? Tropeço. Tu és Pedro, legal, agora tu és pedra de tropeço. Então se você foi papa, foi apenas por 5 minutos. Logo perdeu o negócio e virou pedra de tropeço. Mas ninguém menciona isso. É por isso que eu disse, irmãos, que você não tem como, exegeticamente, partindo do texto bíblico, criar uma instituição como o papado. Porque você criaria essa instituição por 5 minutos, menos do que isso, que é o tempo que a gente leva para ler, quando chegaria aqui, não, faz não, que deu ruim. Essa é uma expressão teológica que você aprende no seminário. Deu ruim. O sujeito lá atrás era pedra, aquele virou pedra de tropeço. Esquece isso. Vai ser um péssimo marketing para o papado. Nessa situação. Então começa a decadência, a derrocada começa no verso 22. Pedro chamando-o à parte. Jesus está falando com todos os discípulos. Pedro tinha se pronunciado, mas Jesus está falando com o grupo todo. Não foi somente Pedro que saiu a pregar, embora, como eu disse, ele teve uma posição individual importante ali. Não é à toa, não é assim aleatoriamente que Pedro é quem vai pregar nas regiões de Samaria, enviado para lá depois de Filipe, né? Filipe vai e prega, mas chama alguém lá, vem Pedro. Entre os que vem Pedro. Depois do seu ministério todo naquela região costeira, quando ele para lá em Jope, é Pedro o primeiro que entra numa casa de gentio para pregar o evangelho. Isso é significativo. Quando Pedro volta para Jerusalém, o pessoal pergunta, Pedro, você entrou lá... Mas peraí, esse não foi o cara que fez aquela confissão lá em Cesareia de Filipe? Foi? Não, cara, então peraí, deve ter tido uma boa razão para fazer isso. Então ele tem uma posição especial, realmente, tem uma posição significativa, mas daí a você migrar para o papado, não tem como o texto fazer isso, ou pelo menos pelo texto fazer isso. E a derrocada dele começou justamente quando ele sai do grupo, quando ele se afasta do grupo. Senhor, vem cá, pai. O senhor sabe que eu entendo bem esse negócio. Eles concordaram aí, mas eles não falaram nada, quem falou fui eu. Né? Então, chega aqui no cantinho aqui que eu vou trocar uma ideia com o senhor sobre isso que o senhor acabou de falar aí. É até uma ideia nobre, sabe? Uma ideia legal, mas tem compaixão de ti, Senhor. De modo algum te acontecerá. De modo algum isso te acontecerá. E a impressão que eu tenho aqui, embora o texto não narre dessa... É uma daquelas liberdades que a gente pode tomar com a narrativa sem ferir o texto, é que Jesus, que estava de costas para o grupo, que Pedro chamou ele à parte, né? Eu assim, peraí, volta para cá para o grupo. Todo mundo vai saber disso. Chamaram um sujeito que acabou de fazer uma grande confissão, legitimamente, autenticamente dada pelo Pai, que não dependeu das condições humanas, das capacidades humanas. Chamaram alguém de Satanás, deve ter sido o maior balde de água fria da história da humanidade. Arreda Satanás. Mas o que vem depois é bem interessante. Tu és para mim pedra agora de tropeço. Você foi do céu para o inferno assim em 3 minutos. Pedra de tropeço. Porque agora Pedro tinha usado carne e sangue. Agora Pedro tinha usado a capacitação humana. E se você quiser tirar mais um princípio daqui, irmão, que começa no Evangelho tem que terminar no Evangelho. É por isso que Paulo diz com muito acerto que a justiça de Deus, lá em Romanos 1, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, começa e termina com fé. O que começa com o Evangelho tem que terminar com o Evangelho. Isso também é usado mais uma terceira vez no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Gálatas.
Começa no Espírito, por que está querendo terminar na carne? Foi exatamente o que Pedro fez aqui. E que os Gálatas estavam correndo o risco de fazer lá também. Começa no Espírito, termina no Espírito. Cuidado, porque os desvios são colocados no caminho muitas vezes. Leia o Peregrino, se você não teve chance de fazer isso. Quantos aqui já leram o Peregrino? Então, tem um bom número aí que eu não vou dar spoiler desse não, tá? Procure o livro, leia. Gente, ainda penso o segundo livro mais lido pela raça humana, depois das Escrituras Sagradas, ainda é o Peregrino. Leia o Peregrino. E você vai perceber como obstáculos são colocados, como eles estão no caminho, como se oferecem atalhos, como se oferece uma chance de não fazer desse jeito que é mais difícil, como oportunidades aparentemente surgem para facilitar a caminhada. Não existe esse tipo de coisa. Não há como facilitar. Então, começou no Evangelho, termina no Evangelho, começou no Espírito, continue no Espírito Santo. Pedro começou no Espírito. Foi meu Pai que está no céu que te revelou isso aí. E agora, arreda Satanás, você não cogita, você não tem compreensão, essas coisas não entram na mente de Satanás e não entram na mente humana decaída. Pedro agora usou carne e sangue, usou capacitação humana, então ele agora tirou completamente fora. Esse é mais um princípio. Começa no Evangelho, termina no Evangelho e fique firme. Irmão, você é responsável pelo seu irmão. Teoricamente, cada pessoa que entrou na igreja, você foi lá e abriu, você desligou, você abriu as portas para que essa pessoa entrasse. Alguém abriu isso para você entrar e você é responsável por essa pessoa. E essa pessoa, mesmo que tenha vindo depois de você, se torna responsável por você. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Leia 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. É um texto, né? Não vou deixar para você ler, não. Vou garantir que você leia, fazendo isso agora. Exortando-vos também, irmãos, eu estou lendo 1 Tessalonicenses 5,14, que é um texto que eu considero o ministério pastoral da congregação. Sim, irmão, a igreja de Cristo tem pastoras. Eu espero que haja muitas pastoras aqui nessa igreja. Nenhuma delas vai ser ordenada não, tá? Não precisa disso não. Há muitas pastoras e pastores que nunca receberão o oficialato. Isso é com homens. É uma posição de serviço, é uma posição de sacrifício, não é uma posição de status, não é uma posição de comando, não é uma posição de controle, de domínio, não. Mas no meio da igreja há muitos pastores e pastoras, capacitados por Deus. Então, quando alguém chamar a irmã de pastora, pergunta, depende. Fala assim, depende. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que no meio da congregação eu tenho um ministério pastoral para fazer junto com meus irmãos? Aí pode ser. Se você quiser dizer que eu tenho que ser ordenado ao ministério pastoral, não. Aí você viajou completamente na maionese ainda, assim está? E muita maionese, na verdade. Olha o verso 14. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Isso resume bastante do que é o ministério pastoral no Novo Testamento. Exortar, admoestar, consolar, com a palavra, não é com a minha experiência, com a minha intuição, que podem ser muito boas e podem até ter algum envolvimento, mas com a palavra de Deus. Por isso, irmã, minha irmã, você não vai ser ordenado ao ministério porque isso não é bíblico, mas você precisa pensar teologicamente. Que as mulheres dessa nova igreja se reúnam para conversar sobre a Bíblia, sobre bons livros bíblicos, pensar teologicamente. Talvez o seu marido esteja desesperadamente precisando de uma auxiliadora que o ajude a encontrar um rumo teológico que ele pode estar meio perdido. Pense teologicamente, irmão. Porque você também está incluso aqui no verso 14. Exortamos os irmãos. O grego faz como o português. Embora tenha gente hoje querendo mudar isso, né?
Mas o grego faz igual ao português. Ele usa a palavra no masculino, no caso aqui adelphos, mas para abranger tanto homens como mulheres, tanto irmãos como irmãs. Exortamos-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É o ministério pastoral da congregação. Não precisa de ordenação, não. Precisa de gente que se sujeite a Cristo e tem espírito de serviço, que ame servir aos seus irmãos com a aplicação das Escrituras Sagradas, com aquilo que aprende da direção que o púlpito dá, que se nutre dos mecanismos que a igreja tem, dos vários grupos de estudo, da escola bíblica dominical, enfim, para uns com os outros ministrarem mutuamente e a igreja ser fortalecida, porque são muitos os desvios propostos ao longo do caminho, e muitas vezes você vai ter que chegar com alguém. Você não precisa falar como Jesus falou com Pedro, que era uma condição bastante especial aqui. A Clara está falando com aqueles que vão sustentar a pregação apostólica, né? Então você não precisa chegar sempre para o seu irmão e dizer: arreda, Satanás. Eu sei que às vezes dá vontade, mas você pode evitar isso e dizer: vem cá, meu irmão, vamos rever esse seu ponto de vista, essa sua atitude aqui. Abre a Bíblia com ele, com ela, e lê, né? E fala aquilo que está nas Escrituras com a graça de Deus, para que o seu irmão seja corrigido. É o que está lá em Mateus 18, texto que seria muito bom ser abordado, mas vai ficar para uma próxima oportunidade, ou quem sabe Walter e Elmer de repente repassam o texto aqui, porque eu sei que já abordaram esse texto em algum momento. Aquele texto, teu irmão pecar contra ti, vale, né? Em que Jesus usa menos expressões daqui sobre as chaves do reino também. Vamos deixar o texto para lá, senão o tempo já foi embora, né? Só me resta então agora voltar ao verso 20. Que é um verso estranho, não é? O que você está fazendo aqui? Pedro diz assim: quem que vocês dizem? Quem que vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro diz que és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, muito bem, você é bem-aventurado, filho de João, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue, foi capacidade humana que gerou, meu Pai que está no céu. Eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quatro do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser do Cristo. Cristo fazia isso muitas vezes, né? Ele cura um cara mudo que nunca falou e diz: não fala nada para ninguém. Estranho isso. E aqui ele faz isso. Mas o texto foi colocado por Mateus, que arranja seu evangelho de forma temática, e muito bem, num lugar exato. Na verdade, nessa narrativa desse encontro, dessa reunião em Cesareia de Filipe, aonde Jesus está com seus discípulos, Pedro faz a grande confissão e depois faz a... Qual é o oposto de grande confissão? Não basta dizer pequena confissão. Né? Ela não é pequena, né? Ela é muito ruim, ela é totalmente errada, ela é um desastre. Né? Então ele faz a grande confissão e depois faz a confissão desastrosa. Vou colocar assim. E o versículo 20 cai exatamente no ponto certo. Porque no versículo 21 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o versículo 20 está no lugar certo. Então advertiu aos discípulos que ninguém dissesse ser ele. Imagina agora os discípulos: mas mestre, ninguém sabe disso, só nós sabemos disso. Ninguém tem essa autoridade que o Senhor está dando aqui agora, dizer: esse é o Messias. Jesus poderia ter retrucado para eles com muita propriedade: ok, e o que vocês vão dizer? Vocês vão dizer agora: ah, esse é o Messias. Naquele momento histórico havia muitos Messias que apareciam vez por outra. Jesus apareceu pregando no melhor estilo de profeta apocalíptico judeu do primeiro século. Havia outros. Ninguém foi como ele. Ninguém unia palavra e vida do modo como ele unia. Ninguém falava com a autoridade que ele falava. E ninguém fez as obras que ele fez. Mas havia muitos outros lá. Jesus poderia perguntar para os seus discípulos: o que vocês vão dizer? Vocês vão dizer: ele é o Messias e daí?
Jesus advertiu que eles não dissessem nada a ninguém sobre ser ele o Messias, porque ainda não havia mensagem evangélica para ser pregada. Ainda não existia evangelho para ser pregado. Cristo mesmo surge dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho, as boas novas de que Deus perdoa pecadores. Mas isso é aquele momento que o reino entra e que está se miscuindo na realidade humana e que vai crescendo como uma tsunami que vai se aproximando da região costeira. Então agora aquela impetuosidade toda vai começar a aparecer quando a região mais rasa começar a demonstrar a força que a água está vindo, mas está surgindo ainda. Ainda não tem evangelho para ser pregado realmente, porque Cristo não foi à cruz. Sem cruz, sem morte, não há evangelho para ser pregado. Por isso os discípulos não têm nada para pregar aqui. Por isso Cristo diz: não preguem a ninguém, porque vocês não têm mensagem ainda para pregar. Lá na frente, Jesus vai dizer: agora vocês vão esperar o poder para pregar essa mensagem, e aí sim, a mensagem está aí, mas vocês ainda não estão capacitados para pregá-la. Ela está completa. O Filho do Homem veio, morreu para que pecadores tivessem os seus pecados perdoados. Ressuscitou para a justificação desses pecadores. E agora, quando eu subir aos céus e enviar o Espírito Santo, vocês terão sido capacitados para pregar isso para toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, ensinar todas as coisas que eu tenho mandado. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora vocês têm mensagem, agora vocês têm poder, agora vocês podem pregar. Esse é o último princípio de hoje. A mensagem está completa. Eu não preciso acrescentar nada a ela, eu não posso tirar nada dela. Ela está perfeita. Ela não tem como se tornar mais relevante do que é. Eu não preciso tentar melhorar o que Deus fez, porque o que Ele faz não carece de melhoria da parte dos homens. Eu só preciso repetir a mensagem, pregar a mensagem. Só isso. Veja como Paulo, falando da igreja, que ontem eu disse, a igreja precisa do Evangelho. Em 1 Coríntios, o texto residência, texto sede da doutrina da ressurreição, que é 1 Coríntios 15. Ele começa aquele texto como, aliás, toda a primeira carta aos Coríntios, Paulo resolve tudo com base no Evangelho. O tempo todo. É por isso que ele já começa lá no início falando da cruz, a loucura da cruz. Ele resolve os problemas de Corinto, seja o que for, pode ler em cada capítulo, cada situação que ele vai se referir ao Evangelho. E aqui na questão da ressurreição, ele faz exatamente isso. E não pode ser de forma mais explícita. Olha só, 15, 1 Coríntios, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos do quê? O Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Em outras palavras, ao qual vocês não têm que acrescentar nada, do qual vocês não têm que retirar nada, vocês têm que fazer o que estão fazendo, perseverar nele. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Porque só quem crê em vão, quem finge que creu, mas não creu, altera o Evangelho. A gente tem que botar alguma coisa aí. Mais um spoiler do livro Cartas do Inferno, do Diabo ao Seu Aprendiz. Tem um momento lá que o demônio mais experiente diz para o demônio menos experiente: olha, você não conseguiu impedir que ele se convertesse. Agora, pelo menos, tente fazer com que ele se una a uma igreja que seja do tipo Cristo mais qualquer coisa. Cristo mais abraça uma árvore. Cristo mais salve as baleias. Cristo, mas seja o que for, acrescente alguma coisa. Já que você não conseguiu fazê-lo ficar longe do nosso inimigo, então agora manda para uma igreja que não seja centralizada somente no Evangelho. Quem não crê no Evangelho, quem apenas achou que creu, vai querer mudar o Evangelho. Creu em vão. Agora, quem crê no Evangelho retém a palavra como a recebeu. E como foi que isso? Paulo resume. Antes de tudo vos entreguei que também recebi. Ele mesmo. Eu não mudei o que eu recebi. Eu não alterei a mensagem. Eu recebi e entreguei assim.
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Ou seja, esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos pecadores, Cristo ressuscitou. A justificação dos pecadores. Então agora nós temos uma mensagem para pregar. Eu não preciso mudar essa mensagem, eu não preciso alterar essa mensagem, eu não preciso acrescentar nem retirar nada dela. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho receios contra o Evangelho. O que nós precisamos é confiar no Evangelho. Confiar no Evangelho é confiar em Cristo Jesus. Quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando de Cristo Jesus. Que essa seja uma igreja que seja formada de bons porteiros, porteiros fiéis, porteiros que pregam o Evangelho com fidelidade para abrir a porta àqueles a quem tem sido aberta a porta nos céus, fechando as portas àqueles a quem essa porta não foi aberta nos céus. O único jeito de fazer isso é conhecendo o Evangelho, vivendo o Evangelho, meditando no Evangelho, decorando o Evangelho, pregando o Evangelho. Ensine isso para os seus filhos. Mormons ensinam, os testemunhos de Jeová ensinam para as crianças desde cedo, os islâmicos ensinam para as crianças desde cedo as suas doutrinas, que são uma falsa chave, que abrem uma porta em que se entra e não se chega ao reino de Deus. Nós temos a autoridade, foi nos dada por Cristo, com essa autoridade vem toda a responsabilidade de sermos fiéis, portanto sejamos bons porteiros. E honrem o Senhor, que é o dono das chaves, afinal de contas. Amém. Vamos nos colocar em pé. Poder eu viverei.
agradecer ao pastor Maurício, a sua família, que puderam estar presente conosco nessa inauguração. Nós também gostaríamos de agradecer a todos que participaram, estiveram presentes, e também que participaram no projeto, no desenvolvimento e na realização dessa igreja, que aqueles que estiveram próximos sabem realmente o empenho que essas pessoas tiveram aqui nesse projeto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos nós. Amém. Amém. Até a semana que vem, às 10h30, aqui. Lá você explica, você fala, e quando a igreja vai se informar, eu sei. Lá no Facebook. Porque isso daqui é do Elmer. Conversa com o Elmer. Mas com ele você consegue ter mais informações sobre essa relação. O Elmer, ele está lá no. Está ali aqui, Finish. Deve ser, né?